Desde 2009 eu me aventuro a criar sites em WordPress e também em outras plataformas. Fiz muitos sites para jornais no Brasil e um dos grandes desafios sempre foi o paywall, a ferramenta que você controla o conteúdo para todo mundo ou apenas para assinantes. A maioria das ferramentas eram ou ruins ou muito caras e os jornais não queriam comprar. E aí, esse ano, eis que a Google lança o Reader Revenue, que é o paywall deles. Paywall ou apenas um serviço para financiamento coletivo recorrente, um mensal. Um serviço fácil, simples e que qualquer jornal pode implantar. Ótimo, não? Será? O paywall é um grande desafio para os jornais pequenos do mundo. Os grandes jornais todos já têm uma plataforma de assinaturas, restrição de conteúdo e tal. No pequeno, não. No Brasil, a maioria dos pequenos jornais colocam todo o conteúdo gratuito na internet. Em Portugal, a maioria não coloca na internet ou coloca apenas num PDF que esses sim eles conseguem restringir para assinante. Mas a notícia mesmo, como você vê na Folha de São Paulo, no Estadão, qualquer jornal grande, não tem. Não tem porque essa ferramenta ela é cara para ser boa. Tem muitas ferramentas não gratuitas, mas quase gratuitas, com preço muito baixo, mas não tem lá muita qualidade. E muitos jornais preferem não implantar porque tem medo que isso possa afastar assinantes na versão digital, inclusive a perder a audiência. Isso é um risco mesmo. O que aconteceu agora? O Google lançou o Reader Revenue, que é o receitas de leitores, Eles criaram um paywall super simples, super fácil de ser aplicado em qualquer jornal. Para quem já está cadastrado no Google News, tem que estar cadastrado no Google News, óbvio. Basta você fazer o cadastro, explicar como quer cobrar, como é que vai ser o sistema, e ele manda um código que ele consegue colocar isso no site. É muito interessante e é muito fácil. Ah, e o preço? Não tem preço. Eles cobram 5% de cada transação, ou seja, uma taxa em cima da assinatura. Mas é uma coisa que qualquer jornal consegue implantar a qualquer hora e ele é realmente mais fácil de funcionar. E tem a questão de que a pessoa que for pagar pelo jornal, seja com uma contribuição voluntária, um financiamento coletivo ou mesmo uma assinatura, ele paga usando o Google Pay. Ou seja, se o cliente, se o assinante, o leitor já tem o cartão de crédito cadastrado no Google Pay, isso vai ser uma coisa automática e rápida. O cadastro já está pronto. Isso é um grande diferencial porque ficar prendendo o leitor com cadastros de senhas é uma coisa que afasta público de qualquer site. Isso todo mundo sabe. Então, esse nova ferramenta do Google é muito interessante e ela está disponível por enquanto apenas no Brasil, Estados Unidos e outros países. Eu estou aqui em Portugal e em Portugal não está disponível em nenhum país da União Europeia. Provavelmente porque essa ferramenta ela ainda não está adaptada às regras de proteção de dados da União Europeia. Deve ser esse o motivo para ficar por último. E a União Europeia está perdendo algumas inovações por causa das suas restrições, que por um lado até está certo, mas isso é um outro debate. A minha pergunta que eu fiz no blog e estou fazendo aqui no vídeo é: ok, é uma ótima ferramenta, assim como o AdSense é uma boa ferramenta, não para jornais locais porque não dá muito resultado, mas é uma boa ferramenta. O Google Analytics é uma ótima ferramenta, o Google News é uma boa ferramenta, mas é bom a gente ficar tudo dependendo do Google? Com o paywall, a Google quase completa o bingo de ferramentas para criadores de conteúdo. Eles não têm o site em si, que é por exemplo, o WordPress, mas eles têm Analytics, eles têm publicidade para você fazer propaganda, o Google Ads, para você receber dinheiro com propaganda, o Google AdSense. Você tem o Google News para cadastrar e para sua informação ser mais encontrada nos próprios buscadores. E agora você tem também a ferramenta de paywall para eles conseguirem dar um jeito de ter as informações quando você recolhe dinheiro do seu leitor. Eles têm tudo. E tudo isso é informação para a Google. A Google tem todo o controle de um jornal, por exemplo, que implantar isso. Ela tem desde quem são os assinantes, quem são os anunciantes, quem lê. Eles têm todas as informações, todos os dados. E isso talvez seja bastante perigoso. Vamos lembrar de uma coisa. Primeiro, as grandes plataformas foram as responsáveis por sugar a fonte de receita dos jornais, que era a publicidade.
A partir do momento que se criou o Google ADS e a AdSense, né, a dupla, a publicidade abandonou o jornalismo e não voltou mais. Então, ali, a maior parte do dinheiro do anunciante, uma boa parte fica com eles, outra parte apenas vai para o jornal. E hoje o jornalismo fica com uma migalha das receitas que são obtidas na internet. E agora a gente está pensando, a gente pensou, né? Os meios de comunicação buscaram as assinaturas e os programas de financiamento coletivo como uma maneira de driblar essa fuga da publicidade causada pela Google. E o que a Google fez agora? Ela também ofereceu a ferramenta para isso. E aí fica essa dúvida, será que é bom a gente deixar tudo na mão deles? Eles já têm todo o controle da mediação da informação, não só a Google, mas todas as Big Techs juntas. Não é mais os meios de comunicação que controlam a arena pública, que controlam as informações, o que as pessoas estão comentando no dia a dia. São as redes sociais, porque a maioria delas trabalha com algoritmos. Os algoritmos a gente não sabe como são feitos, eles que organizam e eles vão dizer o que é melhor para ti. É melhor para o público e agora eles também controlam a forma dos jornais de ganhar dinheiro e de saber quem são o seu público. Eles controlam tudo. Será que isso é realmente bom? Será que isso é realmente seguro? E outro ponto interessante, eu entrei nesse site novo do Paywall da Google para saber como é que funcionava e tinha lá cases de sucesso. E olha que interessante, o case de sucesso deles era o Brasil 247, o jornal que muita gente chama de Jovem Pan do PT, é um jornal digital governista, hoje governista, muito ligado à esquerda, mas o que tem eles interessante? Foi o Brasil 247 o principal meio de comunicação e talvez o único movimento à esquerda que foi contra o PL 2630. Qual era o PL 2630? Aquele que queria regular as redes sociais. E o Brasil 247 virou um case de sucesso da Google porque eles ganham dinheiro com publicidade via AdSense e com assinaturas e financiamento coletivo. No caso, acho que só financiamento coletivo deles, não tem conteúdo premium, via Google também agora. Então eles viraram o garoto propaganda da Google no Brasil e não é por acaso. E não é por acaso que eles foram contra a regulação da comunicação das Big Techs, no caso, no PL 2630. E o que era o PL 2630? Um PL que, além de botar algumas regras para as Big Techs, ela também previa a remuneração dos jornais pelas plataformas de redes sociais, por elas utilizarem conteúdo dos jornais para alimentar o seu sistema. Eles não querem pagar os jornais por essa lei, mas então, para dizer que eles ajudam os jornais, eles criaram mais uma ferramenta para os jornais ganhar dinheiro e eles também ganharem, obviamente, porque eles vão ter o controle das informações. Por isso que eu digo, é interessante? É. Eu recomendaria para um jornal pequeno implantar o paywall da Google? No Brasil, eu recomendo já. E no caso de Portugal, assim que tiver também, porque a maioria dos jornais locais de Portugal não tem um paywall funcionando. O que tem apenas do PDF é uma coisa muito ruim. Mas, é uma coisa que eu já falei inclusive em sala de aula, os jornais não podem depender apenas de uma fonte de receita. Também não deve depender de uma empresa para conseguir várias fontes de receita. Se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo, segue o canal, segue o gilramos.net/blog, onde há mais conteúdos, mais notícias e opiniões sobre comunicação, jornalismo e o futuro do jornalismo, principalmente nessa área dos modelos de negócios. Dá uma acessada lá.